Olá, queridos, professor Leonardo Carvalho aqui. Estamos novamente para mais uma aula de física. Tema de hoje, processos de eletrização. Queridos, vale lembrar que todo o corpo, naturalmente, eletricamente, ele é neutro. Significa isso, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos lembrar da estrutura do átomo, que os prótons e os nêutrons estão presos ao núcleo e os elétrons estão girando ao redor deste núcleo, no modelo planetário, certo? Bom, o que vai nos interessar hoje é como desequilibrar, é como fazer o número de prótons ficar diferente do número de elétrons. Lembrando que, como os prótons estão presos ao núcleo, então um corpo não pode perder ou ganhar prótons. Para isso era necessário uma reação que envolveria uma grande quantidade de energia, que não é o que nós estamos estudando agora. Então, neste momento, nós vamos estudar processos em que haverá apenas deslocamento de elétrons, ou seja, um corpo ganha ou perde elétrons. Beleza? Então, continuemos. Primeiro processo, o processo de eletrização por atrito. Em que consiste o processo de eletrização por atrito? Esfregar um corpo em outro. Quando eu esfrego um corpo em outro, eu estou esfregando eletrosfera em eletrosfera. Então, tem objetos com menos camada que esses elétrons estão mais próximos do núcleo. É mais difícil desses elementos perder elétrons. Já existem elementos que os elétrons estão mais distantes do núcleo, elementos com muitas camadas. Esses elétrons estão mais passíveis de movimento. Tem aí no material de vocês, certo? Uma tabelinha, ó, observem aí, uma tabelinha chamada de série triboelétrica. O que é essa série triboelétrica? Ela vai indicar quem perde elétrons para quem. Notem aqui, ó, seta para cima. Quer dizer que os elementos que estão acima vão perder elétrons, então vão ficar positivos. Os objetos que estão abaixo vão ganhar elétrons, então vão ficar negativos. Olha o exemplo que nós temos na telinha aí. Eu peguei como exemplo o vidro e um teflon. Então imagine um bastão de vidro e um pano de teflon, onde a quantidade de prótons e elétrons de cada um deles é a mesma. Então o vidro tem igual quantidade de prótons, o teflon também tem igual quantidade de prótons e elétrons. Ou seja, a carga inicial do vidro é zero e a carga inicial do teflon também é zero. Ok? Então os dois estão inicialmente neutros. O que é que nós vamos fazer? Esfregar o vidro no teflon, ou o teflon no vidro, como queiram. Esse processo causa uma aceleração dos elétrons. Esse processo faz com que os elétrons ganhem energia, afinal de contas eu estou causando uma fricção entre eles. E esse ganhar energia faz com que um elétron tenha facilidade de migrar de um objeto para outro. Então o que é que vai acontecer? Um elemento vai acabar cedendo ou doando elétrons para outro. Neste momento, nesse exemplo que eu fiz para vocês, envolvendo vidro e teflon, o vidro na tabelinha está mais acima do que o teflon, que está lá embaixo. Então, o que significa nessa tabelinha? Que o vidro atritado com quem está embaixo dele vai ficar carregado positivamente. Como que ele vai ficar positivamente? Vai ficar positivamente porque ele vai ceder elétrons. Enquanto que o teflon, que está abaixo, vai ficar carregado negativamente. Como que ele vai ficar carregado negativamente? Porque ele vai ganhar esses elétrons. E a quantidade de elétrons que o vidro cedeu, o teflon recebeu, certo? Nesse momento, o vidro vai ficar com quantidade de carga mais Q e o teflon com quantidade de carga menos Q. Bora fazer uso do nosso laboratório virtual para a gente ter uma noção disso aí, ó. Nós temos aí uma experiência no FET, nosso simulador virtual de física, e aí eu tenho uma jaqueta neutra, número de prótons igual ao número de elétrons, eu tenho um balão neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, e eu tenho uma parede, também neutra, número de prótons igual ao número de elétrons. Ou seja, naturalmente, os corpos são neutros. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o balão e esfregar na jaqueta. Ó, o que é que acontece? A jaqueta perde elétrons para o balão. Como a jaqueta perde elétrons para o balão, então a jaqueta vai ficar carregada positivamente e o balão carregado negativamente. A quantidade de carga que a jaqueta terá positiva, o balão tem só que negativa. Ao abandonar o balão, cargas opostas se atraem, princípio da eletrostática. Ok? Então, voltando agora para o nosso
materialzinho, para a nossa telinha, nós vamos ver agora o segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Enquanto que no atrito eu esfrego um objeto em outro, no contato eu apenas encosto um objeto em outro. Mas para isso, para haver uma eletrização por contato, é necessário que um dos corpos estejam eletrizados. Então imagine a telinha aí, ó. Imagine que eu tenho dois corpos idênticos, que o corpo A está carregado positivamente, ou seja, ele se encontra com excesso de prótons, certo? Não quer dizer que ele não tem elétrons, ele também tem elétrons. Um corpo carregado positivamente não é porque tem só prótons, o corpo carregado positivamente é porque tem mais prótons do que elétrons. E o corpo B neutro, desprovido de diferença de prótons e elétrons. Então, muito cuidado quando a questão de o corpo neutro ele está desprovido de carga. Ele está desprovido de carga líquida. O que seria essa carga líquida? A diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Mas ele tem lá prótons e elétrons. Ele não tem diferença entre eles. Como é o processo de eletrização? Você só vai encostar um corpo no outro. E aí nós vamos lembrar da eletrodinâmica. Eu tenho um corpo carregado, então ele tem potencial elétrico. Eu tenho um corpo neutro, então ele não tem potencial elétrico. Então aqui, queridos, entre o corpo A e B, nós teremos uma diferença de potencial elétrico. E o que é com a diferença de potencial elétrico? Faz com cargas elétricas, coloca em movimento. Assim, elétrons vão migrar nesse processo. Lembra que os prótons estão presos ao núcleo. Mas esses elétrons vão migrar para onde? Ora, elétrons vão migrar para potenciais maiores, certo? Afinal, cargas opostas se atraem. Então, elétrons vão começar a migrar aqui de B em direção a A. Ora, se A que está carregado positivamente tem um potencial positivo, começa a receber elétrons, então esse potencial de A começa a cair. A carga de A começa a cair. Enquanto o B que estava neutro começa a perder elétrons, então B começa a ficar positivo. Então, ó, potencial de A começa a cair, potencial de B começa a aumentar. Tem um momento que isso estabiliza. Tem um momento que a diferença de potencial entre eles será zero. E quando a diferença de potencial entre eles for zero, não tem mais transporte de carga. Nós temos o equilíbrio eletrostático. E aí nós temos uma situação em que A vai ter uma carga e B vai ter outra carga. Se os corpos forem idênticos, a carga final de A vai ser exatamente igual à carga final de B, se eles forem idênticos. Se a gente usar o princípio da eletrostática, onde o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois, então nós podemos dizer, ó, que a carga inicial de A mais a carga inicial de B vai ser igual. Se os corpos forem idênticos, suas cargas finais serão iguais. Então eu posso dizer que no final eu tenho 2Q. E esse Q pode ser tanto a carga de A como a carga de B. E aí você soma as cargas e divide por 2. Então a carga final de A ou de B vai ser a carga inicial de A mais a carga inicial de B, isso aqui dividido por 2. Professor, se fosse 3 corpos envolvidos, somatório das cargas dividido pela quantidade de corpos. Isso se os corpos forem idênticos. Não vale para corpos diferentes. Para corpos diferentes nós vamos estudar daqui a pouco. Processo de eletrização por indução. Os corpos podem estar inicialmente neutros, você esfrega, há uma transferência de carga e um fica positivo e o outro negativo. Processo de eletrização por contato. Tem que ter um carregado, você encosta o carregado no neutro, há uma troca de cargas e no final eles ficam com cargas de mesmo sinal. Agora nós vamos para o nosso terceiro processo de eletrização, a eletrização por indução. Consiste em aproximar um corpo carregado. Ah, professor, então é igual ao contato. Eu preciso de um corpo previamente carregado. Até aqui sim. De outro neutro. Só que agora, pessoal, esses corpos carregados e neutros, eles vão receber um nomezinho, certo? Na indução, esse corpo aqui carregado, ele recebe o nome de
indutor. E esse corpo aqui neutro, ele recebe o nome de induzido. Beleza? Então, o que é que nós vamos ter que fazer para carregar o induzido? Lembra que eu estou falando de um processo de eletrização por indução. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aproximar o indutor do induzido, sem toque, só aproximação. Nota que o indutor ele está carregado inicialmente positivamente. Ó, a carga inicial do indutor é maior do que zero, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. E o induzido estava neutro, quer dizer que a carga inicial do induzido era igual a zero. Ao aproximar, não houve toque, não houve trocas de cargas, mas o que é que vai acontecer com o induzido? Eu coloquei um corpo neutro próximo de um corpo carregado. Vamos voltar aqui para o FET, ó. Olha aqui o FET, queridos. Eu tenho o balão e a jaqueta carregada, né? E como está a parede? Neutra. Então o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou aproximar o corpo carregado do corpo neutro. Notem que a bexiga cola na parede. Por que o balão cola na parede se a parede está neutra? Notem que a parede neutra, pessoal, ao ser aproximado de um corpo com excesso de prótons, aliás, um corpo com excesso de elétrons, nesta parede houve um deslocamento de elétrons. E um deslocamento repulsivo. Por que repulsivo? Porque o indutor está carregado negativamente. Já no nosso texto, o nosso indutor está carregado positivamente. Então, os elétrons... Vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, notem que os elétrons do indutor, eles tiveram um deslocamento para a esquerda. Então, esse induzido que estava neutro, continua neutro. Só que um lado com excesso de elétrons, outro lado com excesso de prótons. Notem que os prótons, ó... Se eu pegar aqui a figura antes, os prótons estão no mesmo lugar. Prótons não se movem. Só que se deslocaram foi os elétrons. Logo, observe o que acontece. Um lado do induzido está negativo, o outro lado está positivo. É dito que o induzido foi polarizado. Então, o que acontece com um corpo neutro perto de um corpo carregado? É polarizado. E neste polarizado, pessoal, as cargas opostas, observe aqui, ó, as cargas opostas ficam sempre mais próximas. Então, essas cargas opostas mais próximas, o indutor sempre atrai o induzido. Continuando nosso processo de eletrização, ainda na presença do indutor, nós vamos tocar o induzido. Nós vamos tocar o induzido com um corpo neutro. Por exemplo, o planeta. Eu estou fazendo um aterramento do induzido no planeta. E olhe que onde foi feito o aterramento, ó. Olhe que esse lado do induzido está carregado positivamente. E como é o planeta? Neutro. De novo, diferença de potencial. O que é que a diferença de potencial faz? Coloca as cargas em movimento e elétrons começam a subir. Por que elétrons vai subir? Porque o lado do indutor que foi colocado em contato com o planeta está carregado positivamente. Se o lado do induzido colocado com o planeta tivesse carregado negativamente, elétrons não subiria, elétrons desceria. Então este corpo que estava neutro começa a receber elétrons. E ainda na presença do indutor, se eu tirar o toque, eu tenho um corpo que era neutro e recebeu elétrons. Então ele fica carregado negativo. E eu não toquei no indutor, continua carregado positivamente. Ah, professor, quer dizer que agora é igual a atrito. Ó, ficaram com cargas opostas. Então, a indução ela tem características do processo de eletrização por contato, porque necessita de um corpo previamente carregado, e também do processo de eletrização por atrito, já que eles ficam com cargas opostas. Queridos, prazer inenarrável estar em vossas presenças, certo? Não esqueçam de dar o like, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de compartilhar e não se esqueçam de comentar o vídeo, tá ok? A gente volta daqui a pouco em outro vídeo. Paz e muita saúde em vossos corações.